portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento, dove le stelle brilleranno. Ciao a tutti, benvenuti alla nostra puntata di hoje. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso episódio de hoje, ao nosso vídeo de hoje. Il nostro video di oggi è una sequenza dell'ultimo video in cui ho spiegato i verbi modali. Então, o vídeo de hoje é uma sequência do vídeo anterior, em que eu expliquei aí um pouco sobre os verbos modais no italiano, relembrando, né? Volere, potere, dovere. Então, se vocês não viram o vídeo anterior, vão lá primeiro, assistam ao vídeo anterior e depois assistam a esse vídeo para poder entender melhor a sequência. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar aqui dos verbos modais especificamente no passado. Como que eles se comportam no passado? Passato próximo, né? É um tempo composto, é o primeiro tempo composto que a gente estuda em italiano, passato próximo. E vocês já perceberam, já viram? Se não viram, vou relembrar para vocês. Esse é um tempo que usa, né, duas palavras. Por exemplo, ho fatto, ho letto, ho detto, ho visto. Então aqui a gente tem auxiliar avere. Ou então, sono andato, sono partito, sono arrivato, sono uscito. Ou nesses casos, como eu coloquei aí para vocês, se quem estiver falando for uma mulher, a concordância vai ficar no feminino. Tá bom? A característica dos verbos modais é que eles acompanham um verbo que fica no infinitivo. Por exemplo, io voglio fare, io voglio dire, io voglio comprare, voglio studiare. Ou io posso andare, io devo uscire, io voglio partire, io posso rimanere. Então, vou usar esses exemplos aqui. Bom? Então, olha, vamos fazer algumas frases aqui sem usar ainda os modais no passado com alguns verbos aqui, tá? Por exemplo, ho fatto colazione a casa. Então, o verbo fare, ele usa o auxiliar avere. Ho fatto colazione a casa. O io ho letto il libro. Ho letto il libro. O io ho guardato la partita. Ok? Então, o verbo fare, que é com auxiliar avere, quando a gente coloca, né, no português, eu quero tomar café da manhã em casa. Agora, não é só eu tomei ou eu tomo café da manhã em casa. Eu quero tomar. Então, io voglio fare colazione a casa. E se eu for passar isso para o passado? Assim como o verbo fare usa o auxiliar avere, ho fatto colazione a casa, o verbo volere vai usar também o auxiliar avere. Ho voluto fare colazione a casa. Perceberam? Então, ho fatto colazione a casa, ho voluto fare colazione a casa. E com essere? Sono andato in banca. Sono andato in banca. Está no passado, né? Eu fui ao banco, sono andato in banca. Se fosse feminino, seria sono andata in banca. Né? Uma mulher diz assim, sono andata in banca. E se eu uso, eu precisei ir ao banco. Então a gente diz assim, olha, io sono dovuto andare in banca. Sono dovuto andare in banca. Perceberam, então, que o auxiliar do verbo volere ou dovere ou potere não é fixo, não é sempre avere ou sempre essere. Depende de quê? Depende do verbo que ele acompanha. Eu coloquei do lado de cá, né? Io ho voluto fare colazione a casa. Porque assim como ho fatto colazione a casa, ho voluto fare colazione a casa. Mas assim como sono andato ou andata in banca, io sono dovuto ou dovuta andare in banca. Então essa é a regra de como a gente usa no passado, né? Os verbos modais. Eles usam, na verdade, o auxiliar do verbo que eles estão acompanhando. Tá bom? Quindi usate molto, praticate molto. Io vi suggerisco, usem muito, pratiquem muito. E eu vou deixar uma sugestão. Primeiro, façam algumas frases com alguns verbos sem o modal, assim como eu fiz aqui, né? Então peguem algumas frases, façam algumas frases no passado. Ho studiato l'inglese, ho visitato il mio amico, ou sono andato al mare,
ou io sono rimasto a casa. Aí depois, sabendo já qual que é o auxiliar do verbo principal, dos verbos principais que vocês usarem, aí vocês transformem essas frases aí, colocando o verbo modal nelas. Então, io ho studiato l'inglese, aí agora vocês colocam que vocês precisaram estudar o inglês. Então, ho dovuto studiare l'inglese. Ou, sono andato al mare, eu fui ao mar, eu fui para a praia, como a gente fala no português, eu fui ao mar, no italiano, né? Sono andato al mare. Aí agora você quis ir ao mar. Então, sono voluto ou voluta andare al mare. Então, façam frases inicialmente sem o verbo modal e depois transformem essas frases colocando o verbo modal, mantendo o auxiliar da frase principal. Va bene? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, repito, deixem as perguntas aí, façam as perguntas, deixem um comentário para que depois eu possa responder a vocês. Va bene? Quindi grazie, grazie mille e vi aspetto nel prossimo video. Portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento dove le stelle brillano.